Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos fazer um pequeno compasso de espera enquanto todas as pessoas entram na sala. Aproveitamos para informar que a sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube do INA-IP. Damos início ao terceiro webinar de um ciclo de 6, onde serão debatidos os princípios fundamentais da administração pública. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, que será assegurada pela doutora Sofia Figueiredo e pelo doutor Luís Oriola, do Instituto Nacional de Reabilitação IP, a quem agradecemos desde já. O princípio da proporcionalidade, requisitos de aferição, é o tema central desta conferência virtual. Tem a palavra a Presidente da Comissão Instaladora do INA-IP, Luísa Neto, que dará as boas-vindas à oradora convidada, a professora doutora Anabela Costa Leão, e ao moderador desta sessão, Nicolau Santos. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e que nos seguem nesta tarde. Queria cumprimentar todos, queria lembrar que este webinar, como nós lhe chamamos, dentro de uma nova expressão utilizada desde aqui da reformulação do Instituto Nacional de Administração, tem lugar no âmbito de um ciclo sobre os princípios fundamentais da administração pública, aqueles princípios fundamentais que norteiam, nos termos da Constituição, aquilo que é a organização da administração pública, e lembrando sempre aquilo que costumo fazer no âmbito deste ciclo. Foi o primeiro dos ciclos de webinars que entendemos lançar, precisamente porque no início de tudo está sempre voltar a lembrar que a administração tem que ser um braço do Estado de Direito, e é com base nessa ideia que necessariamente também a missão de formação e de capacitação dos trabalhadores em serviço público, os trabalhadores em funções públicas, tem que ser encontrado. Recordo que já tivemos um primeiro webinar sobre o princípio da legalidade, um segundo webinar sobre igualdade e desigualdades, e hoje teremos então aqui uma conversa sobre o princípio da proporcionalidade. Agradeço muito a presença da professora Anabela Leão. A professora Anabela Leão é da Faculdade de Direito, a professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e membro do respectivo centro de investigação. Tive a grande sorte de ter sido sua professora e de hoje ser sua colega, e costumo sempre dizer que é um gosto para quem é professor ver transformar em colegas com quem muito aprendo diariamente, alguém a quem ensinei tão pouco. Muito obrigada, cara Anabela, muito obrigada também ao Nicolau Santos, que connosco nos dá aqui a possibilidade de interagir com aquilo que é um olhar externo, e não há como perceber que, de facto, o direito público, o direito que norteia a administração pública, parte essencialmente de uma visão de legitimação desse olhar externo, na medida em que o direito público corresponde necessariamente àquilo que é a forma como os cidadãos se relacionam com o Estado de Direito e como os cidadãos se relacionam, neste caso, com a administração que o INA tem por missão capacitar. Muito obrigada a ambos, que seja uma sessão proveitosa como tem sido até agora as deste ciclo. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Queria apenas retificar aqui o nome do INR, que é Instituto Nacional para a Reabilitação IP e não da Reabilitação IP, como eu tinha dito previamente. Tal como referido, a nossa convidada é a professora doutora Anabela Costa Leão, professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, licenciada em Direito e doutorada em Direito na especialidade de Direito Público. É também autora de vários artigos e coautora da obra A Condição de Imigrante, um estudo de Direito Constitucional e de Direito Administrativo, e ainda do livro Direito Antidiscriminatório, lançado este ano. Vai moderar o debate o jornalista e presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos. Foi presidente do Conselho de Administração da Agência de Notícias Lusa e colaborou com vários meios de comunicação social, como a TSF e a revista Exame. Informamos que a sessão é gravada e transmitida em direto através do canal do YouTube do INA, e as questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por Q e A.
do inglês Questions and Answers. Passo a palavra a Nicolau Santos, votos de uma boa sessão e muito obrigada. Boa tarde a todos. É obviamente para mim um prazer estar aqui de novo a colaborar com o INA e com a Administração Pública nestas sessões de formação e de capacitação de todos os que trabalham nesta atividade tão essencial para a democracia, como seja uma boa administração pública, uma excelente administração pública, e nesse sentido, enfim, não irei acrescentar muito mais. Quero agradecer, como digo, o convite que me foi feito para estar presente já há algum tempo pela senhora Presidente, doutora Luísa Neto, esta oportunidade, e vou dar, obviamente, a palavra à nossa oradora, doutora Anabela Costa Leão, que nos vai falar, portanto, sobre o tema referido e que tem a ver com o princípio da proporcionalidade, requisitos de aferição. Na sequência da sua intervenção, eu tentarei fazer algumas perguntas inteligentes, mas sobretudo quem estará a seguir e de quem é alvo desta formação e está interessado nela, seguramente terá muito mais perguntas interessantes para fazer do que eu e poderá colocá-las, e a Patrícia far-me-á chegar a essas questões para colocar à doutora Anabela Costa Leão. Por favor, tenha a palavra. Muito obrigada. Começo por cumprimentá-lo e dizer que é um gosto estar a integrar esta sessão e contar com a sua presença como moderador, e gostava de estender este cumprimento a todos os que nos estão a assistir, e muito especialmente à senhora professora Luísa Neto, a quem agradeço muito as palavras que me dirigiu, de quem tive o gosto de ser aluna e com quem continuamente muito aprendo também. E na sua pessoa agradecia à Comissão Instaladora o convite para participar nestes webinars sobre os princípios da administração pública, e também para felicitar a iniciativa pela abrangência que tem, seja ao nível da capacitação da própria administração pública, seja ao nível da promoção do conhecimento do direito, que é também um aspecto central num verdadeiro Estado de Direito. O princípio de que me cabe hoje falar, que é um princípio constitucional fundamental da atividade administrativa, é o princípio da proporcionalidade. Em termos ainda introdutórios, é um princípio que exige que as medidas adotadas para prosseguir um determinado fim sejam adequadas, necessárias, não sejam excessivamente gravosas face ao fim que se visa perseguir. E por isso remete para uma ideia de equilíbrio, para uma ideia de justificação. É um princípio que guia e limita a atividade dos poderes públicos, incluída a administração pública, e que está muito ligado a esta ideia de defender os cidadãos das ingerências dos poderes públicos nos seus direitos. Ou seja, subjaz numa preocupação de limitação do poder, que é uma dimensão essencial de um Estado de Direito. E o artigo 2º da Constituição consagra precisamente este princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico, o princípio do Estado de Direito. E apesar do princípio da proporcionalidade não esgotar a sua aplicação na proteção de direitos e liberdades fundamentais, tem aí um campo de atuação privilegiado. O princípio da proporcionalidade está assim muito associado à ideia de Estado de Direito, e de tal forma que ele sempre resultaria do artigo 2º da Constituição, como é muitas vezes afirmado, mesmo que não resultasse de outras normas em concreto, como até efetivamente resulta. Veja-se, por exemplo, o artigo 18 da Constituição Portuguesa, que estabelece que as restrições a direitos, liberdades e garantias têm de respeitar vários requisitos, entre os quais está o princípio da proporcionalidade. Ou então, o artigo 19, relativo à declaração dos estados de sítio de estado de emergência e à suspensão de direitos que lhes pode estar associada, e que tem no princípio da proporcionalidade um dos seus princípios fundamentais, uma ideia absolutamente central. Este princípio não é um princípio privativo do direito português, pelo contrário, é até um princípio em relação ao qual se tem reclamado o estatuto de princípio jurídico global ou mesmo universal. Conheceu grande expansão nas últimas décadas, seja nos ordenamentos jurídicos nacionais, na Europa e não só, seja também no plano internacional. E a isto também já voltarei. Na verdade, e antes mesmo de se ter autonomizado como princípio jurídico, já vem de trás, por exemplo, do pensamento de Aristóteles, a associação entre justiça,
igualdade e proporção. E por isso, vários autores, o professor Jorge Miranda, o professor Reis Novaes, sublinham esta ligação entre proporcionalidade e direito. E além desta ligação, a própria ideia de submeter as decisões públicas a testes de proporcionalidade parece remeter para uma ideia de correção ou de fundamentação da atuação dos poderes públicos, de justificação. Ou seja, alguns autores falam na ideia de uma cultura de justificação e, no fundo, a ideia é de que o Estado deve justificar as suas ações, designadamente quando estão em causa limitações de liberdades fundamentais. Sobre isto têm falado, por exemplo, Coanelia e do Porat, entre outros. O princípio da proporcionalidade tem esta vocação expansiva, um princípio muito relevante do direito público, mas hoje também com relevância no direito privado. Enquanto princípio jurídico, as suas raízes são frequentemente encontradas no direito alemão, direito administrativo e de polícia, depois também no direito constitucional, dá-se até a década de 60 como referência para sua afirmação na jurisprudência constitucional alemã, expandiu-se depois a outros ordenamentos nacionais, mas também para além do Estado. Por exemplo, e isto mostra precisamente a ligação do controle da proporcionalidade aos direitos. O respeito pelo princípio da proporcionalidade é um critério de controle da atuação dos Estados-membros à luz da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é utilizado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, por exemplo, quando está a aferir as restrições a direitos, como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, e muitas vezes em articulação com a margem de apreciação reconhecida aos Estados. Mas, e isto é especialmente importante, dada a abrangência que o princípio da juridicidade tem hoje em dia, remetendo aqui para uma ideia de proteção multinível ou de ordenação jurídica multinível, o princípio da proporcionalidade é também um princípio geral do direito da União Europeia, está consagrado no Tratado da União, estabelecendo-se que o exercício das competências se rege por este princípio, de tal forma que a ação da União não deve ser necessária para alcançar os objetivos dos tratados, e está também, por exemplo, previsto na Carta dos Direitos Fundamentais da União como um requisito para a restrição dos direitos aí previstos, o que mostra também, mais uma vez, a ligação à proteção dos direitos. E é abundante a jurisprudência que aplica este princípio em diferentes domínios do direito da União Europeia. Isto não significa, e isto é uma dificuldade quando estamos de alguma forma a tentar pensar neste princípio, isto não significa que ele se aplique exatamente da mesma forma em todos os ordenamentos, porque há aqui variações na aplicação, no controlo, nos testes que são utilizados, e esta diversidade também traz algumas dificuldades quando tentamos estabelecer aqui uma noção, um recorte global do princípio. Estas divergências surgem, por exemplo, ao nível da terminologia, há flutuações na terminologia utilizada, mas nesta exposição eu vou utilizar a expressão princípio da proporcionalidade como sinónimo de proibição do excesso, mas há outra dimensão da proporcionalidade que é precisamente a proibição do déficit, ou seja, a interdição da proteção insuficiente. O princípio da proporcionalidade, como já disse há pouco, pressupõe uma relação entre meios e fins e, portanto, um juízo sobre os meios ou sobre as medidas que são adotadas para atingir um determinado fim. Tradicionalmente é decomposto em critérios ou subprincípios constitutivos. Princípio da adequação, nos termos do qual a medida utilizada deve ser adequada, ou seja, idónea, apta a atingir o fim ou os fins para os quais ela é invocada. O princípio da exigibilidade ou da necessidade, nos termos do qual a medida deve-se revelar-se necessária, ou seja, deve ser aquela que efetivamente seja exigível, a menos onerosa diante as medidas idóneas para atingir aquele fim. E o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, a que muitas vezes também se refere como ponderação, que exige uma análise da proporcionalidade, no fundo, entre os custos
e os benefícios resultantes da adoção da medida, ou seja, entre os custos que a medida representa, designadamente para os direitos ou interesses em causa, em comparação com os benefícios que da medida resultam para o fim, por exemplo, a prossecução do interesse público. E isto exige que a medida não se revele demasiado gravosa. Se a proporcionalidade vai tentar estabelecer esta relação entre uma medida ou ação como um meio para prosseguir um fim, uma questão que se coloca, e que ainda assim me parece se coloca de forma diferente no direito constitucional ou no direito administrativo, é saber se então à partida nós não deveríamos estar a pensar em quais são os fins e quais são os meios. Então, em vez de termos 3 testes, teríamos 5, ou seja, primeiro íamos perceber se o fim era legítimo ou não, depois íamos perceber se os meios eram legítimos ou não, e depois então é que avançávamos para estes 3 testes. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Constituição Portuguesa proíbe no número 2 do artigo 25 a tortura. Se uma determinada medida implicar a tortura, ou implicar o recurso à tortura, então ela está proibida e não é necessário passarmos por aquele crivo dos testes da adequação da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que ela não pode sequer ser considerada como uma medida relevante para prosseguir um determinado fim. Por fim, a proporcionalidade surge muitas vezes também associada a uma ideia de razoabilidade. Para alguns autores, esta razoabilidade merece ser autonomizada como um teste autónomo, remete aqui para uma dimensão material, para uma dimensão de intolerabilidade do ato para aquele que é afetado por ele. Para outros, ainda pode reconduzir-se a uma dimensão da proporcionalidade em sentido estrito, há aquela ideia da ponderação e do evitar uma afetação que se revela excessivamente onerosa. Como veem, a proporcionalidade acaba por funcionar como um instrumento, um procedimento a seguir, que não dá uma resposta pré-determinada quanto ao resultado. Propõe uma metódica que, a ser seguida, conduzirá a um resultado e ajudará a justificar esse resultado, a justificar essa decisão. Para alguns isto é uma fraqueza, para outros isto é precisamente uma das grandes vantagens do princípio. Por outro lado, o princípio da proporcionalidade é um instrumento para a realização de direitos ou de princípios, tem uma função importante na justificação das decisões adotadas, mas é também um princípio importante para controlar a atuação dos poderes públicos, designadamente pelos tribunais. Dizia há pouco que este princípio da proporcionalidade surge muito associado à expansão dos modelos de proteção de direitos fundamentais, e isso significa designadamente que ele goza de acolhimento em diversos sistemas jurídicos e em diversos níveis de proteção jurídica. Isso não significa que não haja críticas à aplicação deste princípio, muitas vezes dirigidas à última fase do teste de proporcionalidade, à fase da proporcionalidade em sentido estrito. Para alguns, estou a pensar, por exemplo, nas críticas ao princípio da proporcionalidade aplicadas à proteção de direitos, este princípio pode fragilizar os direitos e pode revelar-se mesmo impreciso, subjetivo, pouco rigoroso. Em resposta, sustenta-se que não é necessariamente assim, que a proporcionalidade e o recurso a este raciocínio de proporcionalidade não fragiliza os direitos, antes exige que as afetações desses direitos sejam fundamentadas através de um conjunto e passem o crivo de um conjunto de testes rigorosos que vão, no fundo, garantir ou proteger esses direitos fundamentais. Portanto, de alguma forma, parece que as vantagens superarão, pelo menos a meu ver, as críticas. A administração, tal como os demais poderes públicos, está submetida à Constituição e aos princípios nela consignados, designadamente ao respeito pelos direitos, liberdades e garantias. Isso resulta também do artigo 18, número 1 da nossa Constituição, e tem esta função também de respeitar e promover os valores constitucionais.
Há normas da Constituição que se aplicam especificamente no âmbito administrativo e uma delas é o artigo 266, de que se tem falado ao longo destes webinars, dedicado aos princípios fundamentais da administração pública. Depois, no número 1, estabelecer que a administração pública visa a prossecução do interesse público no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Este artigo estabelece no número 2 que os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei, devendo atuar no exercício das suas funções com respeito, designadamente pelo princípio da proporcionalidade. E depois nós encontramos manifestações deste princípio em domínios específicos, por exemplo, no domínio das medidas de polícia, no artigo 272. Já se falou nestes webinars do princípio da legalidade, ou do seu entendimento como princípio da juridicidade. Este padrão normativo a que a administração está submetida inclui os princípios jurídicos e inclui de tal forma que esta é uma marca, um traço do atual entendimento do direito, a relevância dos princípios na criação, na aplicação, no controlo do direito. Princípios estes que, tendo uma natureza jurídica, têm uma estrutura, uma textura mais aberta, mais elástica do que aquelas normas que se apresentam como regras. Estes princípios constitucionais da atuação administrativa aplicam-se a toda a atividade administrativa, desde a aplicação, por exemplo, de uma sanção disciplinar até à concessão de uma prestação social. Concretizando a Constituição, o Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, 7 de janeiro, estabelece nos seus artigos iniciais um conjunto de princípios que devem nortear a atividade administrativa, entendida aqui em sentido muito amplo, e que são aplicáveis a toda e qualquer atuação da administração pública, como resulta do artigo 2º do Código. E entre estes, no artigo 7º está precisamente consagrado o princípio da proporcionalidade. Este artigo 7º tem 2 números. No número 1 estabelece que na prossecução do interesse público, a administração pública deve adotar os comportamentos adequados aos fins prosseguidos, vemos aqui a dimensão da adequação, e no número 2 estabelece que as decisões da administração que colidam com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos particulares, com posições jurídicas subjetivas, só podem afetar essas posições na medida do necessário e em termos proporcionais aos objetivos a realizar. Com este artigo quis reforçar-se a referência ao princípio da proporcionalidade, como de resto se assumiu no próprio preâmbulo do Decreto-Lei, onde se estabeleceu como objetivo robustecer, estou a citar, os valores fundamentais que devem reger a atividade administrativa num Estado de Direito democrático. O princípio da proporcionalidade já estava consagrado no anterior Código, no artigo 5º, no número 2, em que se estabelecia que as decisões da administração que lidam com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos particulares só podiam afetar essas posições em termos adequados e proporcionais aos objetivos a realizar. E havia aqui, desde logo, a questão de saber se, falando-se em adequação e em proporcionalidade, não se estaria aqui a deixar de lado a necessidade, embora já se entendesse, e vários autores se pronunciavam no sentido, sim, de ela estar incluída aqui. Por outro lado, a associação entre proporcionalidade e afetação de posições jurídicas dos particulares era muito forte, portanto havia aqui claramente um pendor subjetivo e discutia-se no fundo se o princípio não poderia ter, desde logo também à luz da Constituição, uma dimensão objetiva, valendo para todas as decisões administrativas, independentemente aqui desta ligação à restrição de posições jurídicas subjetivas de particulares. Na versão atual do CPA, nós temos aqui as 3 dimensões de forma expressa: a adequação, que está prevista no número 1, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, que está prevista no número 2. Esta separação aqui entre dois números pode levar
pode suscitar a questão de saber se no fundo o que nós temos no número 1 não é a vertente da adequação como aplicável em qualquer atividade administrativa, e depois no número 2 juntar-se aqui os testes da necessidade e da proporcionalidade ao da adequação quando estiver em causa a lesão de posições jurídicas de particulares. O que faria aparecer aqui o princípio da proporcionalidade com um sentido mais restritivo do que aquele que resulta da norma constitucional. Também não se fala aqui da proporcionalidade enquanto proibição do déficit, apenas aparece aqui a dimensão mais clássica do princípio, mas para alguns isso pode resultar já de alguma forma da própria dimensão da adequação. Como vimos, este princípio da proporcionalidade nas suas 3 dimensões normalmente visa um conjunto de testes com base nos quais podemos escrutinar a adoção de uma determinada medida, e designadamente na sua 3ª fase do equilíbrio da proporcionalidade em sentido estrito exige que os custos da medida não excedam os benefícios que dela resultem, ou seja, que do ponto de vista dos direitos e dos interesses dos particulares não haja um custo excessivo face ao benefício que a medida representa para o interesse público. O desrespeito de qualquer uma destas dimensões implica violação do princípio da proporcionalidade. Os primeiros 2 testes da adequação e da necessidade apelam muito a considerações fácticas, ainda que em ligação com dimensões normativas, e são menos controversos. O último teste, como implica esta ponderação entre normas, a formulação de juízos, a determinação do que deve prevalecer ou não, acaba por ser talvez um momento mais controverso do princípio do controlo da proporcionalidade. Ainda assim, o próprio princípio da necessidade não deixa de levantar questões, por exemplo, averiguar o que sejam os meios menos gravosos, as medidas necessárias e a menos gravosa do ponto de vista dos interesses em causa, nem sempre é fácil, porque muitas vezes nós temos vários titulares envolvidos, temos direitos de sujeitos distintos, e, portanto, na situação concreta pode, na verdade, não ser assim tão fácil estabelecer qual é esta medida necessária. O princípio da proporcionalidade cruza-se ainda, parece-nos, com outros princípios da atividade administrativa. Tem uma relação óbvia com o princípio da justiça, aliás, é uma decorrência do princípio da justiça, apresenta também uma relação de proximidade com o princípio da razoabilidade, que no CPA está autonomizado no artigo 8º, e também alguma articulação, alguma conexão com outros princípios, como por exemplo com o princípio da boa administração. Há domínios em que as questões relacionadas com a proporcionalidade da atuação administrativa acabam por assumir maior visibilidade, nomeadamente quando estão em causa medidas ablativas. Estou a pensar, por exemplo, em medidas no âmbito do urbanismo, ordens de demolição, ou então expropriações, imposição de sanções, mas este princípio é também relevante na própria administração de prestações, digamos assim. Este princípio da proporcionalidade tem, portanto, uma função de defesa dos direitos dos cidadãos, mas alguns autores falam também numa função positiva, ou seja, num contributo para a realização do interesse público e a realização equilibrada dos interesses públicos. Ele tem um domínio, por domínio de aplicação por excelência, chamamos-lhe assim, ou cobra grande relevância no controle dos chamados poderes discricionários da administração, sendo frequentemente apontado como um limite ao poder discricionário. E nessa medida ele assume também uma importância nesta dimensão de controle. A atividade administrativa, é isso incluindo a atividade administrativa discricionária, uma atividade submetida ao direito, que significa que pode ser sindicada junto dos tribunais em homenagem ao princípio do Estado de Direito e ao próprio princípio da tutela jurisdicional efetiva, que resulta da Constituição e é também um direito fundamental. Portanto, não é uma atuação livre da lei, mas submetida desde logo aos princípios da atuação administrativa, ao respeito pelos direitos fundamentais,
dos quais resulta uma limitação destes poderes administrativos. Porém, surgem aqui dificuldades que também se colocam em outros termos, por exemplo, quanto a saber se um tribunal pode controlar uma medida legislativa que restrinja direitos, liberdades e garantias, designadamente o Tribunal Constitucional, em saber como deve articular-se aqui estes poderes de controlo com o respeito pela atividade administrativa à luz do princípio da separação de poderes. E o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, no seu artigo 3º, estabelece: no respeito pelo princípio da separação e interdependência de poderes, os Tribunais Administrativos julgam do cumprimento pela administração das normas e princípios jurídicos que a vinculam e não da conveniência ou oportunidade da sua atuação. Ou seja, o princípio da proporcionalidade vai operar aqui como um critério ao serviço dos órgãos de controlo, mas haverá aqui naturalmente que enquadrar este recurso ao princípio da proporcionalidade ou ao controle de proporcionalidade pelos tribunais à luz deste princípio da separação, à luz do princípio da separação e interdependência de poderes. Ou seja, a atividade administrativa não está naturalmente excluída do controle pelos tribunais, e neste controle pelos tribunais, pese embora possamos discutir que âmbito ou que extensão deve ter este controle, será claro que o juiz pode controlar o respeito pelos princípios fundamentais da atividade administrativa ou, por exemplo, também a compatibilidade com os direitos fundamentais. Senhora professora, eu ia lhe pedir se podia concluir, porque já temos várias questões para lhe colocar. E muito obrigada, estava de facto mesmo a terminar, ia terminar apenas com uma nota, que me parece que, fruto também da situação de vivemos, quer estas dimensões de decisão, quer estas dimensões de controle, em relação às quais o princípio da proporcionalidade pode ser oportuno, podem colocar questões particularmente difíceis em situações de incerteza ou de risco, como por exemplo aquelas que vivemos no contexto da pandemia. E com isto terminava então a minha apresentação inicial. Muito obrigada. Senhora professora, pela sua excelente intervenção, e eu vou começar por lhe colocar uma questão que vem do Edgar Fernandes e que eu também me tinha vindo a saltar à medida que ia ouvindo, e que tem a ver com esta situação de pandemia que vivemos e com a recusa de parte dos cidadãos em serem vacinados. E, portanto, o que o Edgar Fernandes pergunta é se será compatível com o princípio da proporcionalidade uma eventual imposição da obrigação de vacinação dos cidadãos face ao estado de situação pandémica, como se prevê em alguns países. Eu acrescentaria que, em vez da obrigação de vacinação, também, eventualmente, o Estado poder decidir exigir às pessoas que não se querem vacinar, proibi-las de entrar em certos locais, etc. Portanto, esta era uma primeira questão. Eu ia colocar um grupo de 3 questões para a doutora poder responder. A segunda vem da Teresa Nogueira, que diz que gostaria de saber a posição da senhora professora sobre a proporcionalidade de meios usados pelas forças de segurança para garantia da ordem e da preservação dos direitos e garantias dos cidadãos quando há assaltos, roubos, danos materiais e físicos. Como é que se julga a proporcionalidade de meios nestas situações? Finalmente, neste primeiro grupo de questões, Ana Cortes pergunta: dado o facto que é difícil provar situações de discriminação e de assédio moral e sexual, como é que o princípio da proporcionalidade é o instrumento de combate às mesmas? A palavra é sua, senhora professora. Muito obrigado. Obrigada, eu. São muitas questões. Eu vou tentar ser sucinta. Eu se calhar começava por esta última por uma razão, porque acho que isto até acaba por estabelecer alguma ligação com o tema do webinar anterior. E há de facto uma ligação entre a proporcionalidade e a igualdade. Ou seja, precisamente porque a proporcionalidade acaba por funcionar como este controle que nós temos, como este princípio que nos ajuda a controlar determinadas atuações, designadamente, por exemplo, atuações
por via legislativa, muitas vezes o princípio da proporcionalidade é convocado para controlar se está em causa ou não uma violação do princípio da igualdade. Não quer dizer que não tenham autonomia entre si, mas o princípio da proporcionalidade também pode revelar aqui alguma utilidade, e aliás, muitas vezes os órgãos de controle fazem, por exemplo, para verificar se um critério utilizado para estabelecer uma diferenciação se revela adequado, necessário e não excessivo em relação ao fim que é invocado quando se utiliza aquele critério para estabelecer uma distinção. Portanto, no fundo, a violação do princípio da igualdade resultará da adoção de um critério que se manifesta irrazoável face ao fim pretendido. Muitas vezes, para compreendermos se o critério é ou não é um critério idóneo face ao fim que se visa prosseguir, e dando barato que o fim é legítimo, nós temos de facto de ir ver se o teste, se esse critério é adequado para prosseguir o fim. Se não for, se nós estamos a utilizar como elemento de diferenciação um elemento que não tem nenhuma relação com o fim, ou que não é necessário para atingir o fim, então dessa forma nós podemos testar que estamos a violar o princípio da igualdade. Mas em relação ao princípio da igualdade, é preciso vermos que nós temos aqui um princípio muito rico e temos muitas dimensões de violação do princípio da igualdade, e, portanto, muitas destas violações podem resultar de critérios legais, mas muitas vezes não são aquilo que nós chamamos de discriminações diretas resultantes do texto da lei, podem ser discriminações indiretas e podem assumir muitas modalidades, ou seja, o conceito de discriminação hoje em dia é um conceito que abrange de facto muitas modalidades, mas sim, o princípio da proporcionalidade pode ajudar precisamente a controlar se uma determinada medida é ou não uma medida violadora do princípio da igualdade. Quanto à questão das medidas de polícia, não é por acaso que o princípio surgiu também muito associado a estas questões, e não é por acaso também que a Constituição o concretiza. Por exemplo, se virmos o artigo 272 da Constituição Portuguesa, no número 2 estabelece: as medidas de polícia são as previstas na lei, não devendo ser utilizadas para além do estritamente necessário. E esta ideia aqui de estritamente necessário, no fundo, podemos dizer que a Constituição diz menos, mas queria dizer mais, ou seja, o que está aqui é o princípio da proporcionalidade nas suas três vertentes. E mesmo aqui no número 3, a dimensão do respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos implicará sempre aqui esta lógica subjacente ao princípio da proporcionalidade. Por isso, sim. Passando agora ao contrário, nós chegando à primeira questão, a questão da vacinação obrigatória, sobre a qual muito se tem discutido, não sendo rigorosamente nova, mas tem-se discutido mais recentemente, levanta de facto questões importantes de direitos fundamentais e de ponderação. Ou seja, nós podemos discutir se uma coisa é estabelecermos aqui a questão da vacinação como uma conduta recomendada, outra coisa é aquilo que me perguntou, no fundo, que era estabelecê-la como uma obrigação. E ao estabelecê-la como uma obrigação, designadamente, adotar-se uma lei que estabelece a obrigação de vacinação, então é preciso, para que ela passe aqui o crivo da proporcionalidade, que ela seja adequada a defender, ela vai pôr aqui em causa alguns direitos, não é? A questão da integridade física será uma questão, uma afetação mínima, mas desde logo sendo obrigatória vai impor um comportamento, portanto vai contender com a liberdade de autodeterminação da pessoa, por exemplo, e ainda de alguma forma também em relação ao seu livre desenvolvimento da personalidade, e pode até em última análise, por exemplo, invocar-se razões de consciência ou de convicções, por exemplo, para obstar a esse dever. Um dever desta natureza tem sempre que ser constitucionalmente fundado. Um argumento que nós podemos utilizar aí é o artigo 64 da Constituição, que estabelece a proteção da saúde e estabelece um dever geral em relação a esta saúde todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover, ainda que este dever se tenha, e se entenda aqui essencialmente enquanto defesa da saúde pública. Portanto, nós podemos dizer que temos direitos de um lado, temos um interesse aqui que é a defesa da saúde pública do outro, que acaba por
se materializar ou também apelar aqui a dimensões individuais, de direito à integridade física, à proteção da saúde e do bem-estar da população, e vamos ter que equilibrar, não é? Vamos ver se a medida da vacinação é adequada para atingir esse fim. Pode entender-se que se a vacinação obrigatória é adequada para atingir esse fim. Pode entender-se que, dada que um elemento a pesar aqui será, por exemplo, a certeza que existe quanto à eficácia desta vacinação para contrariar a disseminação da pandemia. Estou a pensar num argumento que muitas vezes é utilizado neste contexto. Pode-se testar também a questão da necessidade, não haverá outras medidas menos gravosas para conseguir combater a pandemia sem ser o recurso à vacinação obrigatória, e aqui entrava um bocadinho a sua ideia há pouco, então não teríamos aqui outras formas alternativas, não é, à vacinação. E depois, mesmo que entendamos que esta medida é adequada, porque desde logo do ponto de vista científico ela prova ser idónea para conseguir aqui um efeito de controlo da pandemia, e mesmo que se considere que ela é necessária, nós podemos ainda assim considerar que ela é excessivamente gravosa do ponto de vista individual. E uma questão que se tem colocado aqui é saber se alguém por alguma razão ou seja, uma coisa é ser obrigatório, outra coisa é nós dizermos é obrigatório, mas então o que é que acontece a quem não cumpre? Por exemplo, estabelecer algum tipo de obrigações alternativas, e eu estou a pensar, por exemplo, em relação à questão de alguém invocar uma objeção à vacinação. Obrigações alternativas que, por sua vez, numa lógica aqui de proporcionalidade, também deviam ser equivalentes, de alguma forma, ao encargo representado pela vacinação. Estou a pensar, por exemplo, num lugar paralelo, no caso português, que era a objeção de consciência ao serviço militar obrigatório, para a qual se previa uma obrigação equivalente, um serviço alternativo, mas de duração e penosidade equivalente. Então, que tipo de medidas podiam ser essas? A realização de estágios excessivas, proibição de acesso a determinados locais, obrigação de isolamento, quer dizer, algumas destas medidas passarão mais facilmente o crivo da proporcionalidade, parece-me, do que outras. Muito bem, eu penso que esta questão é claramente aquela que está mais presente e mais em cima da mesa relativamente a este princípio. E a Isabel Faria pergunta, eu penso que de algum modo já tocou neste aspecto, mas não deixo de colocar a questão: tendo estas vacinas de natureza experimental, em que medida se pode exigir aos cidadãos tomá-la num Estado de Direito sem violação do princípio da proporcionalidade? Sim, era o que eu dizia há pouco. Aliás, até há a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e que toca um pouco essa questão, ou seja, saber no fundo qual é o estado do conhecimento científico e esse estado do conhecimento científico ser um elemento que nós levamos em conta quando estamos a ponderar desde logo a adequação. Dizer, se nós não temos grandes incertezas quanto à eficácia da vacina, então não será adequado, ou pelo menos, mesmo que seja em abstrato adequado, não será necessário e haverá outras medidas menos gravosas. Portanto, esse é de resto um dos argumentos que às vezes é mobilizado aqui no contexto desta ponderação, e aí parece-me relevante o acordo de facto da comunidade científica e os dados que possam resultar da comunidade científica para a questão, porque o direito tem que resolver questões e tem que encontrar critérios que permitam resolver questões que levam em conta a realidade da vida, e a realidade da vida obriga muitas vezes a levar em conta conhecimentos que nos vêm de outras áreas, e uma das coisas que a pandemia de facto mostrou foi a importância aqui da dimensão do conhecimento científico para a tomada de decisões e a avaliação dessas decisões. Ainda neste quadro, eu colocava-lhe a questão daquilo que aconteceu na primeira fase da pandemia, em que o governo decretou, no fundo, que todos nos recolhêssemos às nossas casas, que evitássemos sair. Passou a admitir, e agora já está a tomar medidas relativamente ao teletrabalho, ou seja, houve alterações e houve limitações claramente dos direitos dos cidadãos face a esta situação.
Houve, aliás, constitucionalistas que discutiram precisamente isto, se era admissível, se não era, etc. Qual é a sua posição face aqui à proporcionalidade? Discutiram e continuam a discutir, porque a questão continua na ordem do dia. Eu acho que há aqui uma questão importante que também temos que ter presente, que é, e que não é relevante neste contexto, que é saber se estamos num período de Estado em que foi decretado um estado de exceção ou se não estamos. Por exemplo, atualmente não estamos, e no início da pandemia, logo no início, houve medidas que foram decretadas sem estar decretado o estado de exceção, mas depois foi decretado o estado de exceção. E eu dizia há pouco, e até deliberadamente, porque me parece que nós estamos todos muito influenciados pelo momento em que vivemos, não é? E é naturalmente assim, que o artigo 19 era precisamente uma manifestação por excelência da relevância do princípio da proporcionalidade, porque o que o artigo 19 da Constituição diz é: só devemos decretar um estado de exceção se não pudermos resolver, desculpem a linguagem, se calhar tem mais coloquial, de outra forma, ou seja, porque o estado de exceção é sempre um estado que é regulado pela Constituição, mas que é um estado de afetação da normalidade constitucional, e que reflete uma afetação da normalidade na realidade da vida. E isto significa, portanto, que só podemos recorrer ao estado de exceção se for adequado, necessário e proporcionado para restabelecer a normalidade constitucional, que é sempre o fim que a Constituição diz. E este estado de exceção, na sua vertente mais branda, que é o estado de emergência, ou mais agravada, que é o estado de sítio, surge associada a uma figura que é a figura da suspensão de direitos, a suspensão de direitos, liberdades e garantias, com exceção de alguns que a Constituição estabelece que em caso algum podem ser suspensos. O decreto de exceção o decreto que declara a exceção pode suspender direitos. E ao suspender esses direitos também está a dar uma indicação no fundo de que aqueles direitos vão sofrer uma afetação agravada no contexto do estado de exceção. E não podem suspender-se todos os direitos, só aqueles que são estritamente necessários, ou seja, só em relação àqueles em relação aos quais há mesmo necessidade de suspender. E, portanto, há toda aqui uma preocupação, mesmo do ponto de vista da regulação, seja na Constituição, seja depois, por exemplo, designadamente nas leis que foram invocadas designadamente a Lei da Proteção Civil, para enquadrar as medidas que foram adotadas, há sempre esta preocupação da proporcionalidade, ou seja, a proporcionalidade não deixa de funcionar só por estarmos em estado de emergência ou por, mesmo não estarmos em estado de emergência constitucional, estarmos num estado de emergência sanitária em sentido mais comum, digamos assim. Portanto, estas medidas têm que passar também elas, parece-me, pelo crivo da proporcionalidade, embora este crivo da proporcionalidade também leve em conta a situação especial que se vive neste contexto, não é? Fala-se até de um direito do risco sanitário, do direito de emergência sanitária. Isso não significa que nós estejamos desobrigados de aplicar o princípio da proporcionalidade, e também não significa que não haja afetações de direitos fundamentais que têm que ser realizadas, porque a verdade é que no Estado de Direito não significa necessariamente que não haja, mesmo em situação de normalidade constitucional, afetações de direitos. Claro que há afetações de direitos, eu falava há pouco no artigo 18. O que nós estamos aqui a discutir é, num contexto que é um contexto particularmente delicado, como é que essas medidas podem ser adotadas e, designadamente, quem vai poder adotá-las e em que circunstâncias. E aí, o facto de nós termos estes mecanismos na Constituição, designadamente a suspensão de direitos, pode permitir uma capacidade de resposta ou a capacidade de adotar determinadas medidas, se quiser, mais rápida ou mais intensa em função das circunstâncias. Isto não significa que não haja aqui um crivo que é dado na mesma, designadamente pelo princípio da proporcionalidade. Relativamente a outras, muito obrigado pela sua resposta. Relativamente a outra questão que foi colocada, que é em situações em que a polícia tem de intervir, há assaltos, há roubos, etc. E eu colocava isto, mas também colocava a questão do relacionamento entre o cidadão e o Estado.
Obviamente, na relação do cidadão e do Estado, o cidadão é a parte mais fraca e por isso é que, como eu referia, nos últimos anos toda a Europa tem aparecido nas legislações, nas constituições, enfim, a defesa do cidadão. O que nós assistimos é, por um lado, quando há questões ligadas a perturbações de ordem pública, é muito normal que se venha discutir se a polícia utilizou a força necessária, adequada, ou se foi mais além disso. Enfim, será sempre seguramente uma questão difícil, a polícia dirá que não, os envolvidos dirão que sim, pronto, essa é uma questão. A outra questão tem a ver, por exemplo, quando um cidadão ou uma empresa, talvez seja melhor colocar, uma empresa tem uma dívida ao Estado. E quando tem essa dívida ao Estado, o Estado sanciona a empresa, ou proíbe de concorrer a concursos públicos, ou executa bens, etc. Mas muitas vezes o Estado deve ele próprio à empresa alguma coisa e nunca permite, não só não permite encontro de contas, poderia facilitar essa situação, como normalmente o Estado para devolver aquilo que está obrigado demora muito mais tempo do que a empresa, e a empresa é muito sancionada muito mais rapidamente. Eu perguntava-lhe se isto se enquadra também nas questões de proporcionalidade. Ou seja, se aí quer dizer, em relação à primeira questão, em relação à atuação da polícia, eu penso que voltamos àquilo que devíamos inicialmente, não é? Está submetida a um princípio da proporcionalidade, designadamente na escolha dos meios de atuação e na utilização da força, não é? Aqui numa lógica de utilizar sempre o meio que permita atingir o fim, mas seja menos gravoso. Portanto, a lógica continua a ser essa. Depois, a questão será, e isso também levanta questões específicas, a do controlo das próprias medidas e destes espaços de decisão quanto à escolha da medida. Isso é uma questão que também é uma questão que coloca, ou seja, é uma questão que tem de se ver também no contexto da relação entre o controlo entre a adoção das medidas e os mecanismos de controlo dessas medidas. Outra questão depois é também da relação entre o Estado e os particulares, aqui um princípio quase de igualdade ou de boa-fé na relação do Estado com os particulares, e o que se pode, ou de igualdade de armas, digamos assim, e o que se pode também tentar de alguma forma discutir é se as soluções que são encontradas, se são ou não soluções adequadas do ponto de vista dos princípios fundamentais que o Estado tem de respeitar, sempre tendo presente a prossecução do interesse público, mas poderá discutir-se aí se as medidas ou se os regimes jurídicos, no fundo, encontram o equilíbrio de interesses mais adequado no respeito pelos direitos dos envolvidos. Muito bem. Temos aqui mais uma questão da Paula Rodrigues. Sendo o direito privado caracterizado pela obrigação do cidadão em cumprir o estabelecido em lei, e o direito público caracterizado pelo estabelecimento de regras a que a administração pública está sujeita e obrigada a cumprir, como se poderá estabelecer neste quadro o cumprimento do princípio da proporcionalidade, no caso, por exemplo, do direito à habitação, consagrado na Constituição, versus defesa do património imobiliário do património mobiliário do Estado, no caso em que ocorra ocupações indevidas de habitação, propriedade do Estado. Não sei se quer que eu repita. Não, eu penso que consigo responder. Eu dizia há pouco que o princípio da proporcionalidade tem uma vocação expansiva e muitas das soluções, por exemplo, que são encontradas pela lei no âmbito da compatibilização de interesses nas chamadas relações privadas, e há pouco falava-se do princípio da igualdade. Temos aí um exemplo. Muitas vezes o legislador é um instrumento nós estamos muito habituados a ver o Estado como contraposto ao cidadão e aos direitos dos cidadãos, mas a verdade é que o Estado também tem um papel de implementação e efetivação dos direitos dos cidadãos. E muitas vezes, quando regula as relações entre particulares, por exemplo, no âmbito da habitação, por exemplo, os regimes do arrendamento, também tenta fazer uma concordância entre os interesses envolvidos, por exemplo, entre os direitos do
senhorio e a proteção, por exemplo, do direito à habitação do inquilino, e há até jurisprudência sobre esta articulação. Portanto, muitas vezes nós vemos estes princípios da proporcionalidade a serem utilizados pelo legislador quando encontra soluções legislativas para tentar fazer a compatibilização entre os direitos na esfera privada. Portanto, os direitos acabam, e o princípio da proporcionalidade são também relevantes nas relações entre particulares. Depois, as soluções que se encontram podem estar ou não mais bem defendidas do ponto de vista da proporcionalidade. Por exemplo, o fundamento para fazer cessar um contrato de arrendamento ou o fundamento de uma ordem de despejo pode mesmo estar naturalmente configurada, estar conformada pela lei, mas pode ter ali um espaço de decisão que não está imune, lá está, este controle da proporcionalidade, ou, por exemplo, em última análise, perceber se a medida concretamente adotada foi ou não desproporcionada. Agora, nestes direitos, e falava no direito à habitação, o direito à habitação é um direito fundamental, é um direito social, então nestes direitos também nós vemos, acho eu, com mais intensidade, a importância desta intervenção concretizadora do Estado. Portanto, são direitos que exigem uma concretização, políticas públicas, medidas concretas, e o princípio da proporcionalidade também serve para calibrar estas soluções e para encontrar as melhores soluções. Portanto, também é um crivo à atuação do Estado nesse domínio, precisamente porque é um princípio geral da atuação pública. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Professora Anabela Costa Leão, pela excelente intervenção. Agradeço a todos os que nos seguiram, agradeço obviamente ao INA por mais esta ação de formação e pelo convite para eu moderar a sessão, mas vou dar a palavra à Patrícia, que suponho que será ela a encerrar a sessão. Muito obrigada, Nicolau. Muito obrigada a todos e todas que estiveram a assistir a este webinar e aos nossos tão distintos convidados, a professora doutora Anabela Costa Leão e o moderador desta sessão, Nicolau Santos. Vamos agora partilhar na tela um inquérito de avaliação desta conferência. Informamos ainda que a quarta sessão do ciclo de webinars já tem data marcada, será dia 13 de janeiro, no mesmo horário, entre as 15 e as 16 horas, com transmissão também em direto no YouTube do INA. O princípio da justiça, procedimento e processo será o tema central do webinar, que terá por orador Joaquim Freitas Rocha, professor associado da Escola de Direito da Universidade do Minho, e como moderadora Catarina Almeida Pereira, jornalista do Jornal de Negócios. As inscrições ainda estão a decorrer no site do INA, partilhamos no chat também essa informação. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas por este debate tão rico e tão atual. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigado eu. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde.